Bem-vindos a mais um programa do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil, hoje com a professora Eliane Vianney Carvalho, professora do Centro Universitário de Lavras, Unilavras. A professora doutora Eliane Vianney de Carvalho é pedagoga, mestre e doutora em educação, coordenadora do curso de pedagogia do Unilavras. É integrante do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil. Neste programa, abordará a formação de leitores na educação infantil, contribuições da literatura infantil e da contação de histórias. É uma satisfação estar aqui hoje representando o Comitê do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil, assim como o curso de Pedagogia do Unilavras, que eu atuo como professora e coordenadora. Então, já deixo aqui o meu agradecimento hoje à TV Câmara por essa oportunidade de compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos com vocês. Paulo, hoje eu preparei uma fala para a gente poder conversar a respeito da formação de leitores na educação infantil e quais são as contribuições da literatura infantil e da contação de histórias. Nós sabemos que a educação ela é um direito da criança a partir de 0 anos de idade, que muitas vezes é confundido como o direito dos pais, da família, mas na verdade é um direito da criança, garantido pela Constituição Federal de 1988, pela LDB, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, em relação à educação infantil, nós devemos priorizar o desenvolvimento integral da criança. E, a partir das diretrizes curriculares nacionais, a partir da Base Nacional Comum Curricular, esses documentos eles apontam que as interações e as brincadeiras são fundamentais para a aprendizagem das crianças. E pensando nisso, o currículo na educação infantil ele precisa ser elaborado a partir de um conjunto de práticas que busquem articular as experiências, os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do nosso patrimônio cultural, artístico, científico e também tecnológico. E essas práticas com as crianças, elas precisam acontecer por meio das relações que as crianças, desde bem pequenas, vão estabelecendo com os educadores e educadoras, com as suas famílias, com as outras crianças, e isso afeta a construção da identidade das crianças. Então, hoje eu vou fazer um recorte mais específico. Hoje eu vou falar para vocês a partir da construção do hábito da leitura pelas crianças. Como que isso acontece? Então, esse tema, ele costuma ser um pouco conflituoso. Por quê? Há um grupo, algumas pessoas, eles acreditam que a leitura, a alfabetização, ela precisa iniciar ainda na educação infantil. Entretanto, os grupos de pesquisadores, de educadores, eles defendem que a alfabetização, ela não deve ser realizada de forma precoce, ainda na educação infantil, que não aconteça de uma forma mecânica, mas que a gente possa estimular a criança à leitura de outras maneiras, que não seja apenas aquela repetição de letrinhas, de palavras descontextualizadas. Então, o que envolve geralmente esses conflitos é a ansiedade, muitas vezes, dos pais, em que a criança já seja alfabetizada desde muito cedo, e também, às vezes, alguns educadores, que a gente ainda sabe que existem, que acredita que a criança precisa entrar o quanto antes nesse processo de alfabetização. Entretanto, a gente pode estimular a criança à aprendizagem, mas de uma maneira adequada. Professora, desculpe a interrupção, mas dar um depoimento pessoal aqui, desculpe também o pessoal de casa, mas a minha história pessoal pode ser o que aconteceu com muitos aí. Eu, criança, 4, 5 anos,
aprendi a ler sozinho. E aí, como é que faz? Como é que é esse processo? Como é que os pais devem lidar com essas crianças? Foi um erro do pai? Tinha que segurar? Tinha que estimular menos? Foi porque ficou observando um pai que lia muito jornal, porque associou demais? E deu problema para essa criança? O que aconteceu? Ótima eu fui um ET, professor? De forma nenhuma, Paulo. Ótima pergunta que você fez. A pesquisadora Emília Ferreiro, ela diz o seguinte: quando a criança ela passa por um processo natural de aquisição da leitura e da escrita, isso pode acontecer, como você disse, né, nessa fase de 5 anos, mais ou menos, não tem problema nenhum, porque aconteceu de uma maneira natural. A questão que está sendo levantada é que há uma ansiedade, né, para que a criança, às vezes, de uma forma mecânica, quase que um treinamento, uma memorização, que ela fique realizando atividades repetitivas para se alcançar essa alfabetização, que é bem diferente dela ser inserida naturalmente nas práticas de letramento, que foi exatamente o que você disse. Se há uma presença, né, de práticas com as crianças, entre suas famílias, entre as pessoas que cuidam dela, com as educadoras e educadores, não há nenhum problema. E aí, eu até trago aqui um pouco também de uma fala que é bem interessante, que é a fala da professora, escritora e jornalista Ana Maria Machado, que tem centenas de livros publicados e muitos de literatura infantil, que é muito conhecida, né, da população de modo bem amplo. Então, o que a Ana Maria Machado diz no seu livro Ponto de Fuga, Conversas sobre Livros? Ela diz o seguinte: a pergunta que eu mais recebo nos eventos que eu realizo com educadoras e educadores é a seguinte: o que fazer para que as crianças leiam mais? E aí, o que ela diz? Na verdade, nós precisamos inverter essa pergunta. Nós precisamos discutir o que fazer para que os adultos leiam mais. Porque quando os adultos leem mais, eles se tornam um exemplo para as crianças. E ela dá até um exemplo bem interessante. Ela diz o seguinte: assim como escovar os dentes, assim como usar os talheres, o hábito da leitura também é adquirido socialmente, culturalmente. Então, se há uma relação com a criança no ambiente letrado, ela vai se interessar, ela vai incorporar, porque houve um modelo para ela, como você disse. Então é certo ou é errado? Não é certo, não é errado. A questão é que ela deve acontecer de uma maneira natural. E se isso acontecer, ótimo. Se não acontecer, não é motivo para ansiedade, porque para isso a gente tem a continuidade com o ensino fundamental, inclusive o ensino fundamental, né, de alguns anos para cá, com as mudanças nas políticas públicas, passou a ser a partir dos 6 anos de idade. E a criança ela tem todo um processo para que ela adquira as competências necessárias para a leitura e para a escrita. Então, mais importante do que essa competência, às vezes, que passa às vezes a ser até uma exigência tão forte com a criança, que ela pode perder o interesse até pela aprendizagem. Porque o que nos move é o desejo, é a curiosidade, é a criatividade. E o que a Ana Maria Machado coloca muito, que o exemplo do adulto e a criatividade são fundamentais para que a criança se torne um bom leitor e que continue sendo um bom leitor ao longo da sua vida. Professor, vamos contar histórias? Vamos. No próximo bloco, a gente aborda esse assunto, a contação de histórias. Certinho. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Voltando aqui no nosso programa do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil, hoje com a professora
Eliane de Carvalho, falando sobre educação infantil, contribuições da literatura infantil e da contação de histórias. Professora, o que podemos falar sobre a contação de histórias, essa coisa lúdica que é tão importante para o desenvolvimento infantil? Nós podemos falar muitas coisas, Paulo. Eu vou até retomar um pouquinho o que você disse no primeiro quadro, quando você dizia que, e o meu caso, que eu fui alfabetizado com 4, 5 anos, que eu tinha lá uma relação com a minha família, que lia jornal, que era um exemplo, como a gente comentou sobre a Ana Maria Machado, que era um exemplo de leitor para mim. Como é que fica essa situação? Então, eu tinha fechado o quadro falando da importância da curiosidade, do interesse da criança. Mas aí, o que a gente pode pensar, né, a respeito disso? Tem os casos das famílias que, às vezes, não é muito comum ter essas práticas de leitura, essas práticas de alfabetização e letramento em casa. E o que fazer nesses casos? Então, nós precisamos pensar que, muitas vezes, as famílias, por não ter, às vezes, até condições econômicas, elas não adquirem tantos livros, elas não têm tantos hábitos de leituras com as crianças. E quando isso acontece, o que a Ana Maria Machado indica? Indica que nós, educadores e educadoras, precisamos nos atentar, porque muitas vezes será a escola um dos únicos lugares que terão essas práticas de leitura e de alfabetização com as crianças. E aí, o que a Ana Maria Machado também chama atenção? Que mesmo em famílias que às vezes tinham o hábito de realizar essas práticas de leitura junto com as crianças, essas práticas de contação de história, que isso tem se perdido um pouco. Inclusive, os espaços para os livros nas casas estão perdendo muito espaço. E o que nós observamos é justamente, um uso exacerbado dos celulares, das mídias sociais, e as crianças acabam também sendo reféns desse uso, e muitas vezes inadequado, porque a criança pequena não é recomendado que ela passe muitas horas na frente das telas, porque isso pode, prejudicar fisicamente, do ponto de vista da visão, e também psicologicamente, já que as crianças ficam expostas a todo tipo de conteúdo na internet, que nem sempre os pais, as pessoas que cuidam dela conseguem controlar também, sem contar que elas se tornam vítimas também de uma propaganda de produtos e de brinquedos. E isso faz com que a criança crie no imaginário dela, uma necessidade, um desejo por esses materiais, e isso não é tão saudável. Então, o ideal é que a gente consiga buscar um resgate das práticas de leitura e de contação de histórias, que é tão importante, para as crianças, para a relação afetiva, já que a relação estabelecida, vamos pensar aqui em outros momentos, que é trazida pela oralidade, Então, quando a gente vê os avós que contavam os casos, as histórias, a mesma contação, as canções, as cantigas, as parlendas, aquelas brincadeiras de trava-língua, todas essas atividades, elas são fundamentais para a criança, porque isso vai desenvolver a oralidade, ela vai adquirir vocabulário, e há uma diferença entre a forma de se comunicar com uma criança por meio, da comunicação coloquial, que o adulto tem com a criança, e a comunicação literária, que é outra estrutura, O texto escrito, lido, contado tem uma outra estrutura. Então, a gente observa muito que isso é fundamental para a criança. Eu vou até dar um exemplo aqui, que eu acredito que muitos de vocês, talvez o Paulo, vocês de casa tenham visto, que é aquele caso da menininha Alice, a menininha que fala palavras difíceis. Ela viralizou agora, nas redes sociais,
E aí o que a gente observa no caso da menininha Alice? Que ela tem um estímulo muito grande da família. Então, tanto em oferecer para ela desde pequena os materiais, os livrinhos desde o nascimento. E há certos autores que afirmam que a partir do 4º mês de gestação, o feto ele já tem desenvolvido o seu aparelho auditivo e que isso faz com que o feto já consiga identificar alguns sons. Então, quando a mãe conversa com a criança, ela já começa, a partir de dentro da própria barriga da mãe, identificar esses sons. Então, é aconselhável que a criança, logo ao nascer, ela já tenha esse contato com a família, com as pessoas que cuidam dela, para que ela seja estimulada adequadamente. Então, um exemplo que a gente pode usar, então, como que a gente pode usar a contação de histórias, a literatura para poder desenvolver a criança? A gente pode desenvolver a partir do cuidar da criança. Quando a gente pensa na educação infantil, escolar, o cuidar e o educar, eles são indissociáveis, eles precisam ser indissociáveis. Então, como as creches podem receber crianças a partir de 0 anos de idade, desde o seu nascimento, então, quando a educadora, o educador, está lá com a criança, fazendo a higienização, dando aquele banhozinho, ela já pode, com aquele livrinho. Vocês já viram aqueles livrinhos que parecem feito de boinhas que as crianças usam nos bracinhos para poder nadar? Então, aqueles livrinhos coloridinhos, ele vai funcionar como um brinquedo, mas também já é uma primeira aproximação do bebê com a leitura, porque ali ela vai tocar, então vai estimular a parte sensorial, vai estimular a parte visual, porque geralmente esses livrinhos têm imagens. E aí o educador, a família, a pessoa que está cuidando dela, também vai adquirir uma relação afetiva com a criança. E aquilo já vai se tornando para ela também um próprio modelo. Quando a Ana Maria Machado fala do modelo do adulto, ela diz o seguinte: a gente não pode cobrar de uma criança que ela faça aquilo que a gente não faz. Então, se você quer que o seu filho, sua filha, a criança que você cuida, que você educa, se torne uma boa leitora, a primeira coisa é ler para ela, com ela, e que ela veja você fazendo isso. Professora, essa questão aí do celular e em competição, com os livros, naquele encontro de Nepomuceno, a professora Samina falava sobre os estímulos dos órgãos sensoriais, né? Isso. E o livro, ele tem esse estímulo, né? Tátil, até olfativo, né? Principalmente quando o livro é novo, tem até aquelas pessoas que gostam, de pegar... O cheirinho de livro novo. E é gostoso mesmo. Com certeza. Coisa que o celular não tem, e faz mal. Acho que chegou a hora das famílias se conscientizarem disso também, a importância do estímulo sensorial, Você tocou num ponto importante, novamente, Paulo, em relação às famílias. Então, como eu disse anteriormente, pode acontecer de algumas famílias, infelizmente, por uma série de questões, não ter esses hábitos, dessas práticas de leitura, de letramento com as crianças, mas isso não impede que elas possam realizar outras práticas junto a elas. Antes de eu entrar nessa questão de quais práticas, então, poderiam ser realizadas, eu vou comentar um pouquinho do que você falou a respeito do uso, dessas mídias e dos equipamentos. Então, eu acredito que cabe a nós, educadores, também manter esse diálogo permanente com as famílias, para que a gente possa, juntos, a escola e a família, traçar medidas, ações que vá favorecer a aprendizagem, o desenvolvimento dessa criança. Então, eu acredito que nós devemos orientar a respeito disso.
acaba sendo mais uma função, já que nós estudamos, temos essa preparação, e aí a gente não pode achar que as famílias também têm esses conhecimentos, né, e exigir delas. Assim como a gente não pode exigir que uma pessoa que não passou pelo processo de escolarização, que sejam alfabetizados, leiam para as crianças. Mas a gente pode estimular e incentivar de outras formas. Então, eu acredito que a escola precisa manter esse diálogo bem próximo, trazer as famílias para a escola, para apoiar, para fazer junto, para se divertir, uma formação com a família, justamente porque muitas pessoas às vezes deixam as crianças pequenas muitas horas brincando com o celular, vendo vários vídeos de toda forma, e às vezes ela não compreende, ela não faz por mal, mas por uma falta de conhecimento, que isso não é adequado para a criança. Então, eu acho que é nosso papel enquanto educadores e educadoras fazer isso. Agora, para falar um pouquinho a respeito das práticas. Como que a gente pode, então, trabalhar no caso de famílias que que talvez não tenha passado por esse processo de escolarização, ou que não tem tantos materiais, livros em casa? A gente pode estimular o resgate da nossa história e cultura oral. O nosso folclore brasileiro é riquíssimo, e eu desafio, né, o Paulo, os nossos ouvintes de casa, a conversar com seus pais, com seus avós, com seus vizinhos, e indagar a eles o que eles se lembram desses contos de fada, desses causos, dessas cantigas, que na época que as crianças, né, viviam com mais liberdade, brincava-se às vezes na rua, ou vinha de regiões, né, mais rurais, frequentavam às vezes a casa dos avós, dos tios, e aí passavam tanto tempo brincando e cantando. Então, dessa forma, eu acho que se houver essa orientação, todos nós, escolarizados ou não, podemos afetivamente ajudar no desenvolvimento das nossas crianças, porque, como eu mesmo disse, o cuidar e educar, eles são indissociáveis, e ele é papel da família e do Estado. E eu até ampliaria, responsabilidade de toda a sociedade. Então, se você é um vizinho, tem lá uma criança próxima, é seu irmãozinho, é seu priminho, não importa qual é o vínculo com essa criança, mas brinque com ela, cante para ela, converse com ela. Há 1000 formas de desenvolver o gosto pela leitura. E o exemplo é fundamental. Então, eu acredito que nós estamos perdendo um pouco desse nosso hábito de conversar, de contar, e que isso é muito importante para as crianças, né? Inclusive, é uma forma de passar para as novas gerações esses conhecimentos. O que a gente pode pensar a partir disso, desse resgate da cultura oral, é que, a partir do que o próprio Paulo Freire diz, todo aquele que ensina aprende, e todo aquele que aprende também pode ensinar. Então, não é porque as famílias podem não ter essa escolarização longínqua, até ter sido escolarizada, que quer dizer que elas não tenham muitos saberes e muitos conhecimentos para passar para as novas gerações. A gente volta para finalizar no próximo bloco, nessa conversa muito gostosa, porque contação de história e envolvimento de família é coisa muito boa. Até o próximo bloco. Voltando aqui para o último bloco do nosso programa do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil, hoje com a presença da professora Elaine Carvalho, professora, pedagoga, coordenadora do curso de Pedagogia do Centro Universitário de Lavras, o Unilavras. Professora, sobre livros infantis, como escolher os livros, os melhores livros? Boa pergunta, Paulo. A gente precisa ficar muito atento quando a gente for escolher os livros para as crianças, para os adolescentes e para os adultos.
a gente sabe que muitas vezes há muita propaganda, né, com um interesse mercadológico, e há um ditado que diz: nunca julgue um livro pela capa. E esse ditado ele é muito verdadeiro. O que a gente precisa ficar atento? A qualidade do livro. Não importa se é um livro bem feiozinho do ponto de vista estético, que às vezes está, né, esquecido lá na biblioteca, naquele cantinho, já com as folhinhas amareladas e rasgadas. O que a gente precisa ficar atento é o conteúdo desse livro. Então, quando a gente pensa, como eu dei o exemplo para os bebês, porque às vezes quando a gente pensa na leitura, a gente já pensa para as crianças maiores, do ensino fundamental, ou então da pré-escola, a partir de 4 anos, mas a gente se esquece que a leitura ela começa, como eu disse, né, desde o nascimento do bebê. A gente está preparando essa criança para o mundo da alfabetização, do letramento, e principalmente que o maior objetivo é que a criança e o adulto consiga fazer uso social da leitura e da escrita. A gente não aprende a ler e escrever à toa, a gente aprende a ler e escrever para poder interpretar, né, para poder se comunicar, para poder participar socialmente, culturalmente das relações sociais. Então, o que a gente precisa observar? Exatamente a idade também das crianças. Não há um marco assim rígido que a gente possa colocar. Mas a criança pequena, ela vai ter uma concentração também menor. Por isso que a gente não sempre observa que a criança pequenininha, ela começa a brincar, ela fica um pouquinho, ela já perde o interesse, ela quer fazer outra coisa. Então, é necessário que a gente ofereça bons livros, histórias de qualidade, mas que sejam histórias mais curtas, e justamente por isso. Então, geralmente, as crianças pequenas, elas vão se interessar por histórias de bichinhos, de animais, coisas que façam mais parte do dia a dia, da realidade dela. Já as crianças um pouco maiores, aí até extrapolando, né, a educação infantil, a gente já pensando no ensino fundamental, aí a gente já pode colocar mais histórias assim, maiores, mais complexas, com mais aventura. Os adolescentes, por exemplo, eles gostam de histórias de mistérios e assim por diante. Então, quando a gente for escolher um livro, a primeira coisa, a gente tem que ver se aquele livro ele é bem escrito, se ele é interessante. Por isso, também priorizar os bons autores. Nós temos muita produção no Brasil, né? A própria Ana Maria Machado tem centenas de livros. Se eu fosse citar aqui, a gente ficaria a tarde toda. Mas há muita produção boa nesse sentido. E, muitas vezes, o que a gente tem que observar? Hoje, há uma produção, como eu disse, voltada para as crianças. Então, a gente pode encontrar livros que são muito coloridos, que são interativos, que a gente aperta, ele faz sonzinho. Tem livros que às vezes a gente abre, ele já monta um origami como se fosse, né, um castelo. E a criança, ela também é muito visual, então ela é atraída pelas cores, pelos sons. Mas o que a gente precisa perceber e estar atento em relação a isso é justamente a qualidade. Então, mais do que um brinquedo, a função social do livro é entretenimento, é prazer, é fruição. E aí, a gente não deve julgar pela capa, porque o livro pode ser lindo, colorido, maravilhoso, mas às vezes a história não é tão interessante. Então, é preciso que os educadores e educadoras e as famílias se atentem também para isso. Um próprio exemplo também para criança pequena é o livrinho de tecido. Construir também um material com as crianças. Nessa fase da educação infantil, as crianças fazem leitura das imagens, então não é à toa que os livros geralmente vêm com muitas ilustrações. Mas a gente também tem que priorizar a imaginação, a criatividade. Quando você conta uma história sem ser lida por um livro, a criança também é capaz de imaginar aquele cenário. Então, cada criança vai imaginar a sua princesa, o seu animal, aquele lugar de alguma forma, a partir das próprias vivências que ela também já possui. E eu sugiro que utilize uma diversidade de materiais com elas. A própria poesia folclórica, quando a gente pensa, né, que eu falei das cantigas, dos trava-línguas, as crianças amam brincar de trava-línguas, que deixa eu me ver se eu me lembro uma aqui,
tipo, comi peito de pato num prato de prata. É uma brincadeira divertida, é uma forma de trabalhar também a articulação vocal, a oralidade. E isso é importante realmente, esse ponto que você tratou. E aquela questão também, né, professora, de não importa tanto o livro, assim eu penso, se me corrija se eu estou errado, o livro se é caro, se tem também muita coisa, se a família não interagir com a criança ali, não tiver aquele momento de interação, né? Exatamente. Como a gente comentou no início do programa, a afetividade ela é muito importante. E o modo como você vai apresentar para aquela criança, aquele momento, isso fica muito marcado na nossa história. Quem não se lembra, né, daquele tio, daquela tia, daquela pessoa na nossa família, que às vezes é aquele contador de história nato, né, que vai contar aquele caso. Então, essa parte afetiva é a mais importante, a gente criar vínculo para que aquela criança tenha esse reforço positivo, na verdade, em relação à leitura. A partir do momento que a gente vai contar para ela, a partir daquele momento que a gente está lendo para ela, ela vai se interessar, assim como ela se interessa pelo celular, porque o adulto faz, ela quer imitar o que o adulto faz, ela também vai imitar em relação à contação e à leitura. Então, como eu disse, vou falar aqui para o pessoal de casa que tem acompanhado aí a menina Alice, observe que agora os últimos videozinhos que têm aparecido sobre ela já está começando a reproduzir esse modelo. Ela já pega, às vezes, o livrinho e ela começa a contar sozinha a própria história, criar a história. E isso é o mais importante. Então, não julgar tanto pelo preço do material, nem pela beleza, mas pelo conteúdo e, muitas vezes, priorizar a realização junto com a criança. Muitas vezes você pode produzir, como eu falei, desse livrinho de pano, que a criança pode aconchegar desde o bercinho, pode continuar depois fazer pintura com esse material. Aí a imaginação, a criatividade tem que ficar, né, solta para explorar bastante. Mas um recadinho que eu deixaria para os educadores e educadoras, para as famílias, para a gente poder, né, fechar a nossa fala aqui, é que todas as pessoas, né, como eu disse, os familiares, nós educadores e educadoras, a sociedade como um todo, tenham como tarefa assumir essa responsabilidade, serem exemplos de contadores, de cantadores, de cantigas, não tenham vergonha da sua história, não tenham, pelo contrário, vamos valorizar a nossa história e cultura oral, o nosso folclore, a nossa cultura. Até lembrando que foi a partir, né, do século XIX que começa esse interesse pela produção de materiais específicos para as crianças, porque até esse momento as crianças elas eram tratadas como adultos em miniaturas, então não havia uma produção específica para elas. E os irmãos Grimm, que são 2 pesquisadores alemães, que resgataram com pessoas, inclusive, sem nenhuma escolarização, essas histórias que foram vindo de geração em geração, e fez esse resgate que chega até nós hoje. Então, os contos de fada, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, foi feito esse resgate por eles na Alemanha. E isso é muito importante. No Brasil, nós temos vários pesquisadores, mas um dos mais famosos também, do começo do século XX, é o Câmara Cascudo, que fez um grande trabalho de pesquisa em várias regiões do Brasil e fez esse resgate dessas histórias orais que foram passadas, escritas. Isso é muito importante para nós. Então, que nós sejamos guardiões dessa nossa tradição e dessa cultura oral e também escrita, e nos tornemos multiplicadores na formação de bons leitores, por meio dos nossos exemplos e do incentivo a curiosidade das crianças. Acho que é a dica que eu deixo para todos vocês aqui que acompanham aqui a TV Câmara. Muito obrigado, professora. Que dica maravilhosa nesse finalzinho.
Aproveitando aí esse finalzinho, a gente gostaria de dar os parabéns, né, a todos os educadores do município de Lavras, né, que estão participando do Educa TV Lavras, né, os programas gravados para a TV, né, veiculados aqui na TV Câmara de Lavras. Inclusive que tem professora, não sei se a senhora já assistiu, a contação de histórias, né? Você vê que as crianças podem até assistir a contação de histórias através da TV. Acho que é uma iniciativa muito boa da Prefeitura Municipal de Lavras, dessa gestão, que muito bem planejado, a gente acompanha. Os parabéns aos educadores aí, a toda a equipe, né? Que faz esse trabalho muito bom. Muito obrigado, professora. Agradeço lá a toda a equipe da coordenação do Fórum Sul-Mineiro de Educação Infantil. Eu que gostaria de agradecer essa oportunidade, em nome do Comitê Gestor do Fórum Sul-Mineiro de Educação Infantil, né, em nome também do Centro Universitário de Lavras, Unilavras, que estou aqui também representando, né, o curso de pedagogia como coordenadora e como professora. Espero ter compartilhado um pouquinho com vocês. Em outro momento, né, a gente pode aprofundar mais um pouco isso. Também gostaria de reforçar o que o Paulo disse, parabenizar todas as educadoras e educadores com essas ações. Muitas têm feito vídeos, gravações. O mais importante é que chegue até as crianças, que a gente sempre tenha em mente que o desenvolvimento integral da criança é o mais importante. Muito obrigada, Paula, obrigada, TV Câmara, e um abraço para todos, até uma próxima. Obrigado, professora. Até a próxima.